Sabe aquela sensação de assistir alguém cavar a própria sepultura e simplesmente não conseguir desviar o olhar? Pois é exatamente isso que você vai presenciar nos próximos minutos. Um bilionário arrogante. Uma esposa subestimada. E um segredo de família que detonou tudo como uma bomba nuclear. Fica comigo porque essa história de vingança vai te deixar de queixo caído. Vamos direto ao ponto. Tem gente que confunde silêncio com fraqueza. E essa confusão, meu amigo, essa confusão pode custar literalmente tudo. Estamos falando de uma fortuna evaporando em questão de minutos, de um império desmoronando diante de 300 pessoas, e de um homem que achava que era rei descobrindo que sempre foi apenas um peão no tabuleiro de outra pessoa. Agora, presta atenção nessa cena. Tribunal Superior de Manhattan, Sala 402. O clima tá tão pesado que dá pra sentir a tensão no ar. Lá fora, uma tempestade destruindo a cidade. Mas dentro daquela sala, a verdadeira tempestade tá só começando. E quando eu digo tempestade, não é exagero. É o tipo de furacão que arranca tudo pela raiz e não deixa nada em pé. De um lado da sala, sentado como se fosse dono do universo, tá Gray Blackwood. 34 anos, CEO de uma empresa de tecnologia, terno Armani que custa mais que o carro da maioria das pessoas. O cara respira arrogância. Tá ali com aquele sorrisinho de canto de boca, batucando uma caneta de ouro na mesa, tipo assim. Por que eu tenho que estar aqui perdendo meu tempo? Ele é o tipo de cara que a gente vê na capa da Forbes e pensa, esse aí não sabe o que é ralação. Do outro lado, Hara, a esposa dele. Mas olha só, ela não parece mais aquela mulher que costumava aparecer nas fotos de sociedade pendurada no braço dele. Não mesmo. Ela tá usando uma blusa cinza simples, calça preta. Nada de joias. Nada de aliança. O cabelo preso num coque apertado. As mãos entrelaçadas no colo. Os olhos fixos na frente. Ela parece pequena, frágil, destruída. Mas espera aí. Por que as aparências? As aparências enganam pra caramba. O juiz entra na sala. Thomas Alistair. 70 anos de experiência. O tipo de juiz que já viu todas as mentiras que Nova York pode oferecer. Ele não tolera teatrinho. Ele senta, ajusta o hobby, e olha por cima dos óculos com aquela cara de quem já tá cansado antes mesmo de começar. Estamos aqui para julgar o caso Blackwood contra Blackwood. Ele anuncia com voz grave. O autor, Gray Blackwood, está pedindo anulação do casamento por fraude. E ele quer indenização por difamação. A ré, Hara Blackwood, está contraprocessando por danos emocionais e apropriação indevida de bens conjugais. Aí o advogado do Gray se levanta. Jonathan Pierce. O cara é conhecido como o açougueiro de Wall Street. Ele não ganha casos. Ele destrói vidas. E ele tá ali, todo confiante, caminhando até o júri com aquele sorrisinho de quem sabe que vai ganhar fácil. Senhoras e senhores, Pierce começa. A voz dele é suave, convincente. Este é um caso simples de predador e presa. Mas não da forma que vocês imaginam. Ele faz uma pausa dramática. Meu cliente construiu o império do zero. Literalmente. Começou numa garagem no Brooklyn. Ele se apaixonou pela ré, uma mulher que dizia ser garçonete sem família, sem conexões, sem dinheiro. E o que ele fez? Acolheu ela. Deu uma vida de luxo para ela. E como ela retribuiu? Pierce deixa a pergunta no ar. Ela o envergonhou. Ela se recusou a se adaptar ao mundo dele. E quando ele tentou terminar o casamento de forma amigável, ela foi para os jornais espalhar mentiras para destruir a reputação da empresa dele. Estamos aqui hoje para provar que Hara Blackwood é uma fraude. Uma interesseira que falhou no único trabalho que ela tinha, ser uma esposa que apoia o marido. E o Gray? O Gray tá lá sentado com aquele sorrisinho arrogante. Ele se inclina pro assistente dele e sussurra alto o suficiente para Hara ouvir. Ela vai dar sorte se conseguir pagar uma passagem de ônibus quando eu terminar com ela. A Hara não se mexe. Nem pisca. Continua olhando para frente. Esperando. Agora, a primeira testemunha que eles chamam é uma bomba. Beatrice Calavai. Socialite de alta sociedade, casada com o magnata dos bancos. A mulher entra na sala toda emperiquitada, pérolas no pescoço, bolsa de grife, como se o ar do tribunal fosse contaminar ela. Senhora Calavai, Pierce pergunta, a senhora estava presente no gala de caridade Blackwood na noite de 14 de outubro. Estava sim, ela responde, torcendo o nariz. Era o evento da temporada. Todos estavam lá. O senador, o conselho de diretores. Deveria ser uma noite sofisticada. E pode descrever o comportamento da ré, Hara Blackwood, naquela noite.
Beatrice se vira e olha para Hara com puro desprezo. Foi deplorável. O Gray estava tentando fechar um negócio importantíssimo com uma delegação japonesa. E a Hara? Sentada ali completamente deslocada. Usando um vestido que parecia, bem, de loja de departamento. Quando a delegação perguntou sobre o vinho, ela gaguejou. Não sabia a diferença entre um Pinot e um Merlot. Foi humilhante pro Gray. Dava para ver a vergonha no rosto dele. E o que aconteceu depois? Pierce pergunta, saboreando cada palavra. Ela derramou. Beatrice responde com drama. Ela pegou o saleiro. Ninguém pega o saleiro num jantar de 5 pratos. E derrubou uma taça de vinho tinto bem em cima da toalha branca. Respingou na esposa do investidor japonês. A sala inteira ficou em silêncio. Foi o ato desajeitado de uma pessoa sem classe. Pierce acena concordando. E como o Sr. Blackwood reagiu? Ele fez o que qualquer líder forte faria. Beatrice responde. Tomou controle da situação. Pediu desculpas aos convidados e disse para Hara ir embora. Mandou ela ir para casa porque ela estava arruinando a noite mais importante da carreira dele. Pierce se vira pro júri. Ele pediu para ela sair, mas ela saiu quieta. Não, Beatrice balança a cabeça. Ela começou a chorar, implorando. Gray, por favor, foi um acidente. Foi patético. Ela causou uma cena. No final, o Gray teve que fisicamente escoltar ela até as portas. Obrigado, senhora Calavai. Pierce senta, todo satisfeito. Mas aí a advogada da Hara se levanta. Sarah Jenkins. Jovem, olhar afiado, nada intimidada por aquela socialite cheia de pose. Senhora Calavai, Sarah começa, a senhora disse que o Gray escutou ela. Ele estava segurando o braço dela. Sim. Com força. Ele foi, firme. Precisava ser. Ele abriu a porta para ela. Ele abriu as portas principais. Sim. E como estava o tempo naquela noite? Estava chovendo bastante. O Sr. Blackwood deu um casaco para a esposa dele. Beatrice hesita. Eu não me lembro. Ele chamou um carro para ela. Ele disse pro manobrista não se mexer. Beatrice admite, a voz baixando. Ele disse que ela podia andar para se acalmar. O murmúrio percorre o tribunal. Sarah Jenkins deixa o silêncio pesar. Então, Sarah diz, a voz subindo, para deixar claro. O Sr. Blackwood expulsou a esposa dele de um gala num vestido que a senhora descreveu como fino, jogou ela numa tempestade gelada sem casaco, e ordenou que o manobrista não ajudasse ela. É isso. Ela arruinou o jantar. Beatrice dispara. Ela merecia aprender uma lição. Sem mais perguntas. Quando Beatrice desce do banco das testemunhas, o Gray parece irritado. Ele se inclina pro Pierce. Por que você deixou ela falar sobre o manobrista? Conserta isso. Relaxa, Pierce sussurra. A gente tá estabelecendo que você é um homem de padrões e ela era incompetente. O júri não vai ligar para uma chuvinha quando a gente revelar a fraude financeira. O julgamento avança tarde adentro. A chuva lá fora batendo nas janelas cada vez mais forte, espelhando a tempestade que está se formando dentro da sala. Pierce chama a próxima testemunha. Chamo Jessica Vance ao banco. As portas se abrem e entra uma mulher que é o oposto completo da Hara. Jessica Vance é alta, loira, deslumbrante. Ela tá usando um vestido vermelho que é quase inapropriado pro tribunal, mas ela usa com tanta confiança que ninguém ousa questionar. Ela é a assistente executiva do Gray. Quando ela passa pela mesa da defesa, ela lança um sorrisinho para Hara. Um olhar de vitória predatória pura. A Hara olha para as próprias mãos, os nós dos dedos ficando brancos. Senhorita Vance, Pierce sorri. Por favor, conte ao tribunal sobre seu relacionamento com o Sr. Blackwood. Sou assistente executiva do Gray há 3 anos, Jessica diz, a voz sedutora. Cuido da agenda dele, das viagens, e dos assuntos pessoais quando a esposa dele não consegue. E a senhorita estava ciente do acordo financeiro entre o Sr. Blackwood e a Ré. Sim, Jessica responde. O Gray foi muito generoso. Ele não quis acordo pré-nupcial. Confiou nela. Mas há uns 6 meses, encontramos discrepâncias nas contas da casa. Dinheiro sendo movido para contas offshore. Pequenas quantias no começo, depois maiores. Pierce levanta um documento. É este o relatório que a senhorita encontrou. Sim. A Hara estava desviando dinheiro. Acreditamos que ela planejava abandoná-lo e levar uma grana. É por isso que o Gray estava tão nervoso na noite do gala. Ele sabia que ela estava roubando dele. O júri arqueja.
Roubo financeiro muda completamente a narrativa. De repente, o Gray não é só um marido cruel. Ele é uma vítima de uma golpista. Sarah Jenkins se levanta para contra-interrogatório. Senhorita Vance, Sarah diz calmamente. A senhorita disse que cuida dos assuntos pessoais do Sr. Blackwood. Isso inclui dividir o quarto de hotel dele em viagens de negócios para Dubai, Paris e Roma. Objeção, Pierce grita. Relevância. Vai a credibilidade e parcialidade, meritíssimo, Sarah argumenta. Se a testemunha está romanticamente envolvida com o autor, o testemunho dela sobre a esposa é suspeito. Negado, o juiz Alistair diz. Responda a pergunta. Jéssica fica tensa. O Gray e eu temos um relacionamento profissional próximo. Viajamos juntos. Sim. E a senhorita, na noite do gala, disse para Hara no banheiro que ela deveria aproveitar o champanhe porque seria o último copo dela. Os olhos da Jéssica se arregalam. Eu nunca disse isso. Temos uma atendente do banheiro disposta a testemunhar o contrário. Sarah blefa. É um risco, mas funciona. Jéssica fica nervosa. Eu posso ter dito algo sobre o tempo dela estar acabando. Ela era ruim para a imagem da empresa. Olha para ela. Ela é um ratinho. O Gray precisava de uma leoa. Ele precisava de alguém que entende poder. Então a senhorita admite que queria ela fora do caminho. Todo mundo queria ela fora, Jéssica grita, perdendo a compostura. O Gray odiava voltar para casa para ela. Ele me disse que ela era só um tapa-buraco até o IPO das ações ficar público. Ele expulsou ela porque finalmente cansou de fingir. O tribunal ferve. Jéssica acabou de admitir que a crueldade do Gray foi premeditada. O Gray passa a mão no rosto, esfregando as têmporas. Isso tá ficando bagunçado. Ele se levanta, ignorando o protocolo. Chega disso, Gray berra, silenciando a sala. O ponto é que ela é ninguém. Ela veio da sarjeta, e eu tentei polir ela, mas lixo é lixo. Eu expulsei ela porque ela não pertencia ao meu mundo, e agora eu quero que ela pague por arrastar meu nome na lama. O juiz Alistair bate o martelo furiosamente. Senhor Blackwood, sente-se, ou eu vou considerá-lo em desacato. Gray senta, ajeitando a gravata, o rosto vermelho de raiva. Só termina com isso, ele rosna pro Pierce. Pierce olha pro juiz. A acusação encerra, meritíssimo. O juiz Alistair se vira para Sarah Jenkins. A defesa tem alguma testemunha? Sarah Jenkins se levanta devagar. Ela não olha pro júri. Ela olha pro Gray. Um sorriso pequeno e gelado brinca nos lábios dela. Sim, meritíssimo. A defesa chama apenas uma testemunha. Ela faz uma pausa dramática. Chamamos o Sr. Arthur Sterling. Ao ouvir o nome, o ar na sala muda completamente. Vários jurados se endireitam nas cadeiras. Até o juiz pisca surpreso. Arthur Sterling. Gray sussurra, confuso. O CEO da Sterling Global? O bilionário que é dono de metade dos imóveis de Manhattan? Por que diabos ele é testemunha dela? Pierce tá pálido. Não sei, Gray. Talvez ela limpava o chão dele. Gray zomba, tentando recuperar a compostura. Talvez ela seja o caso de caridade dele. Chamamos Arthur Sterling ao banco, Sarah repete. As portas pesadas duplas do fundo do tribunal se abrem de par em par. Não apenas se abrem. Elas são seguradas por dois homens de terno escuro que parecem mais agentes do serviço secreto do que seguranças privados. Arthur Sterling entra. Aos 78 anos, o homem é uma lenda viva no mundo financeiro. Ele se move com um andar lento e deliberado, apoiado numa bengala com cabeça de lobo prateado. Mas não há fragilidade nenhuma nele. A presença dele suga o oxigênio da sala. Ele usa um terno azul marinho de 3 peças sob medida perfeita, e o cabelo branco penteado para trás, revelando um rosto esculpido em granito. O silêncio no tribunal é absoluto. Até o juiz Alistair senta mais ereto, ajustando os óculos. A repórter do tribunal para de digitar por uma fração de segundo, impressionada. Gray Blackwood olha fixo, a boca ligeiramente aberta. Ele se inclina pro advogado. O que ele tá fazendo aqui? Ela trabalhava para ele? Era empregada dele. Pierce tá suando agora. Ele limpa a testa com um lenço. Cala a boca, Gray. Só cala a boca. Arthur Sterling passa pela mesa da defesa. Ele não olha pro júri. Não olha pro juiz. Ele para na frente da Hara. Pela primeira vez desde que o julgamento começou, a Hara olha para cima. Os olhos dela estão vermelhos, mas quando ela olha pro velho, um sorriso suave e triste toca os lábios dela. Arthur coloca uma mão no ombro dela. Um gesto de proteção imensa.
Ele sussurra algo para ela que ninguém mais ouve, depois se vira e marcha até o banco das testemunhas. Declare seu nome para o registro, o oficial de justiça diz, a voz tremendo ligeiramente. Arthur James Sterling, o bilionário diz. A voz dele é profunda, ressonante como um violoncelo. Presidente da Sterling Global Industries. Sarah Jenkins, a advogada da Hara, se aproxima do banco. Ela parece confiante, a postura espelhando o poder da testemunha dela. Senhor Sterling, Sarah começa, obrigada por vir. Sei que o senhor é um homem reservado. Pode explicar ao tribunal sua relação com a ré, Hara Blackwood. Os olhos azul-aço do Arthur se voltam para o Gray. O olhar é tão frio, tão cheio de desdém que o Gray realmente recua. Hara não é Hara Blackwood para mim, Arthur diz lentamente. Nem é Hara Vance, o nome que ela usou quando se mudou para a cidade para escapar dos paparazzi. Ele faz uma pausa, deixando o suspense construir. Ela é Hara Sterling, minha neta, e a única herdeira da fortuna da família Sterling. Um suspiro coletivo rasga o tribunal. É mais alto que o trovão lá fora. Os membros do júri se entreolham, olhos arregalados. O taquígrafo deixa o queixo cair. Objeção. Pierce pula, derrubando a cadeira. Isso é ridículo. Nós temos a certidão de nascimento dela. Os pais dela eram pé-rapados de Ohio. Sente-se, Sr. Pierce, o juiz Alistair Latt. Sr. Sterling, por favor, esclareça. Arthur enfia a mão no bolso interno do paletó e tira um documento dobrado. Meu filho, o pai da Hara, morreu quando ela era jovem. Para protegê-la de sequestradores e caçadores de fortuna, selamos os registros dela. Ela queria viver uma vida normal. Ela queria encontrar um homem que a amasse por ela, não pelos bilhões que ela herdaria. Ela queria ter certeza. Arthur volta a olhar para o Gray. Então ela se tornou garçonete. Morou num apartamento pequeno. E aí ela conheceu você, Sr. Blackwood. Ela me disse que tinha encontrado um diamante bruto. Um homem que a amava mesmo ela não tendo nada. A risada do Arthur é seca e sem humor. Mas acontece que você não a amava porque ela não tinha nada. Você a amava porque achava que ela era fraca. Você achava que ela era alguém que você podia controlar. Gray balança a cabeça, o rosto pálido. Não. Isso é mentira. Ela que tá mentindo. Ela é uma fraude. Ela me enganou. Engano? A voz do Arthur sobe, trovejando pela sala. Você fala de engano. Você, que traiu ela com sua secretária enquanto gastava o dinheiro dela. Eu nunca gastei o dinheiro dela. Gray grita. Ela tava quebrada. Eu paguei por tudo. Arthur se inclina pro microfone. Tem certeza disso, rapaz? Sarah Jenkins volta para a mesa dela e pega uma pilha grossa de documentos financeiros. Ela entrega pro oficial de justiça distribuir pro júri e pro autor. Anexo 100. Sarah anuncia. Sr. Sterling, pode explicar o que são esses documentos? Arthur coloca um par de óculos de leitura. Esses são os registros de transações da Blackwood Dynamics nos últimos 2 anos. Especificamente, as injeções de capital que salvaram a empresa da falência há 18 meses. Gray congela. Há 18 meses, a empresa dele tinha batido numa parede. Ele estava desesperado. Aí, milagrosamente, um investidor anjo anônimo apareceu através de uma empresa de fachada chamada Aurora Holdings, injetando 20 milhões de dólares. Vejo que você se lembra, Arthur diz, observando o rosto do Gray. Você achava que a Aurora Holdings era algum grupo offshore interessado na sua tecnologia. Não era. Arthur aponta um dedo para Hara. Era ela. O tribunal explode de novo. O juiz Alistair bate o martelo furiosamente. Ordem. Ordem neste tribunal. Quando o barulho diminui, Arthur continua, a voz cortando o silêncio. A Hara viu que você estava lutando. Viu que você estava estressado. Ela veio até mim e pediu o fundo fiduciário dela adiantado. Ela queria salvar o sonho do marido. Ela canalizou 20 milhões para sua empresa anonimamente porque sabia que seu ego era frágil demais para aceitar dinheiro da esposa. Gray olha para os documentos nas mãos dele. A assinatura no fim da ordem de transferência é inegável. Hara M. Sterling. Ela salvou você, Arthur diz, a voz pingando desprezo. Ela salvou sua empresa. Ela salvou sua reputação. E como você retribuiu? Você zombou da educação dela. Você menosprezou o estilo dela. Você traiu ela. Aí os olhos do Arthur escurecem. E aí veio o Gala. O Gala foi um desastre. Pierce intervém, tentando salvar o navio que está afundando. Ela insultou a delegação japonesa.
Ela arruinou o negócio. Arthur sorri. É uma visão aterrorizante. Sr. Pierce, você sabe quem era o chefe daquela delegação japonesa? Sr. Kenji Sato. Sim, claro, Pierce gagueja. Kenji Sato é meu afilhado, Arthur diz calmamente. Eu pedi para ele ir naquele gala avaliar o Gray. Eu queria ver se ele finalmente era digno de saber a verdadeira identidade da Hara. Arthur se recosta. O Kenji me ligou 10 minutos depois que saiu. Ele não saiu porque a Hara derramou vinho. Ele saiu porque assistiu o marido repreender a esposa em público. Ele viu você, Gray, agarrar o braço dela. Ele viu você jogar ela para fora na chuva. Na cultura japonesa, honra é tudo. Você mostrou que não tem nenhuma. O Kenji me disse, tio, esse homem é lixo. Tire a Hara de lá. Gray afunda na cadeira. Ele parece pequeno. A postura arrogante de bilionário sumiu, substituída pela curvatura de uma criança derrotada. Então, Sarah Jenkins diz, martelando o ponto, a fraude que o Gray acusou ela, o dinheiro se movendo para contas offshore. O que era aquilo? Aquilo, Arthur diz, era Hara tentando mover os bens restantes dela para longe do seu alcance quando percebeu que você estava tendo um caso com a senhorita Vance. Não era seu dinheiro que ela estava movendo, Gray. Era dela. E francamente, comparado à fortuna Sterling, os trocados na conta conjunta de vocês eram irrelevantes. A atmosfera no Tribunal Superior Sala 402 mudou de uma disputa doméstica para algo muito mais letal. Não era mais um julgamento de divórcio. Era uma autópsia da arrogância do Gray Blackwood. A revelação de que a Hara era uma Sterling, a única herdeira de uma das maiores fortunas do hemisfério ocidental, tinha sugado o oxigênio da sala. Gray está sentado congelado, as mãos agarrando a beira da mesa de mogno com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos de esqueleto. Ao lado dele, o advogado Jonathan Pierce está mexendo freneticamente nos papéis, a persona de açougueiro de Wall Street se dissolvendo em pânico. Ele sussurra furiosamente pro Gray. Você sabia? Como você não sabia? Você foi casado com ela por 2 anos, Gray. Como você perde um fundo fiduciário de 10 bilhões? Eu não sabia, Gray rosna de volta, a voz tremendo entre medo e raiva. Ela me disse que era de Ohio. Ela me disse que os pais morreram num acidente de carro. Morreram mesmo. A voz do Arthur Sterling berra do banco das testemunhas, cortando a discussão sussurrada deles como uma espada. E quando eles morreram, prometi protegê-la de parasitas. Parece que deixei-o passar pelas rachaduras. O juiz Alistair bate o martelo, embora pareça mais cativado que irritado. Senhor Sterling, por favor, evite se dirigir diretamente ao autor. Senhorita Jenkins, prossiga com as evidências. Sarah Jenkins, a advogada da Hara, caminha até o centro da sala. Ela não parece mais uma advogada de divórcio. Ela parece uma carrasco. Ela sinaliza pro oficial de justiça, que traz um carrinho empilhado com pastas pesadas de couro. Meritíssimo, Sarah começa, a voz perigosamente calma. O autor, Sr. Blackwood, passou este julgamento inteiro pintando minha cliente como um fardo financeiro. Ele afirma que ela era um dreno nos recursos dele. Ele afirma que quer uma anulação para proteger a empresa dele, Blackwood Dynamics, da incompetência dela. Ela pega um documento grosso do carrinho. Tá encadernado em papel jurídico azul. Já estabelecemos que a injeção de 20 milhões que salvou a empresa dele há 18 meses veio da Aurora Holdings, uma empresa de fachada de propriedade da senhora Sterling. Mas o que o Sr. Blackwood parece ter esquecido, ou talvez era arrogante demais para ler, são os termos anexados àquele capital. Sarah se vira pro Gray. Ela levanta o documento. Sr. Blackwood, reconhece isso? Este é o acordo de dívida soberana que você assinou com a Aurora Holdings. Gray aperta os olhos. Assinei 100 contratos naquele ano. Estávamos expandindo. Era padrão básico. Padrão. Sarah levanta uma sobrancelha. Ela caminha até o banco das testemunhas e entrega o documento pro Arthur Sterling. Sr. Sterling, como executivo do fundo fiduciário que gerencia a Aurora Holdings, poderia ler a cláusula 14, seção B, sobre as cláusulas de boa vontade e moralidade. Arthur ajusta os óculos. Ele olha pro Gray com a piedade que alguém poderia mostrar a um cachorro raivoso antes de sacrificá-lo. Cláusula 14, seção B. Arthur lê, a voz profunda ressoando nas paredes. O mutuário, Sr. Gray Blackwood, reconhece que o credor, Aurora Holdings, mantém uma reputação de alto padrão ético. Consequentemente, caso o mutuário se envolva em qualquer conduta pública que traga descrédito, vergonha ou escândalo ao credor,
ou caso o mutuário demonstre negligência grave no gerenciamento de seus assuntos pessoais ou profissionais que reflita mal no investimento. Arthur faz uma pausa, os olhos travando no Gray. Então o credor se reserva o direito de classificar o empréstimo como inadimplente imediatamente. Mediante inadimplência, o valor principal total de 20 milhões mais juros acumulados torna-se devido e pagável dentro de 60 minutos da notificação. O silêncio que segue é absoluto. Gray ri nervosamente. É um som seco e rachado. Descrédito, escândalo. Isso é subjetivo. Vocês não podem fazer valer isso. Eu não fiz nada ilegal. Só pedi divórcio. Não é sobre o divórcio, Gray, Arthur diz, fechando a pasta. É sobre o Gala. Sarah Jenkins intervém. Você humilhou sua esposa na frente da elite da cidade. Você a removeu fisicamente do local para dentro de uma tempestade. Você permitiu que sua equipe zombasse dela. E como estabelecemos através do testemunho da senhorita Vance, você estava conduzindo um caso ilícito com sua secretária enquanto representava a empresa. Sarah se vira pro júri. Mas aqui está o lance. Como a Hara é a proprietária da Aurora Holdings, quando você a humilhou, estava humilhando o credor. Estava publicamente envergonhando a própria mão que te alimentava. Isso é ridículo. Pierce se levanta, suor visível na testa. Isso é forçado, meritíssimo. Uma cláusula de moralidade geralmente é reservada para contratos de publicidade com celebridades, não empréstimos corporativos. Vocês não podem cobrar uma dívida de 20 milhões por causa de um jantar ruim. Na verdade, Arthur interrompe suavemente. Podemos. E cobramos. Arthur tira um smartphone preto e fino do bolso do paletó. Ele toca na tela 2 vezes. À 1h15 da tarde hoje, exatamente 20 minutos atrás, minha equipe jurídica em Zurique formalmente protocolou o aviso de inadimplência. Foi entregue eletronicamente ao seu diretor financeiro. Gray pega o próprio celular às pressas. As mãos dele tremem tanto que ele derruba na mesa antes de conseguir pegar. Ele disca pro CFO. Atende. Atende, seu idiota, Gray murmura, o pânico subindo no peito como Billy. A ligação conecta. Gray. A voz do outro lado soa aterrorizada. Gray, o que tá acontecendo? O banco acabou de nos bloquear. Não consigo acessar as contas de folha de pagamento. Tô recebendo alertas da SEC. Eles dizem que a liquidez foi puxada. Como assim bloqueado? Gray grita, esquecendo que tá num tribunal. Passa por cima disso. Liga pro banco. Não consigo. O CFO grita de volta, a voz metálica pelo alto-falante. O recall da transferência é absoluto. Gray, a notificação diz que devemos 20 milhões hoje. Não temos isso em dinheiro. Todo o nosso capital tá amarrado na nova fazenda de servidores em Jersey. Se não pagarmos, eles acionam a cláusula de garantia. Gray abaixa o telefone devagar. O rosto dele é da cor de cinza. A garantia, Sarah Jenkins diz suavemente, se aproximando dele. Vamos falar sobre isso. Normalmente, um empréstimo desse tamanho é garantido por ativos, prédios, patentes, propriedade intelectual. Ela sorri, mas não alcança os olhos. Mas sua empresa não tinha ativos suficientes há 18 meses. Você já estava alavancado até o pescoço. Então você ofereceu a única coisa que ainda tinha para dar. Sarah projeta uma imagem na tela do tribunal. É a página de assinatura do contrato de empréstimo. Destacado em amarelo neon está a seção de garantia. Garantia oferecida: 51% das ações com direito a voto classe A da Blackwood Dynamics. Um suspiro coletivo percorre a galeria. Até a repórter do tribunal para de digitar por um segundo. Você ofereceu sua participação majoritária, Sarah diz. Se você entrar em inadimplência, a Aurora Holdings, a Hara não só recebe o dinheiro de volta. Ela absorve suas ações para cobrir a dívida. Não, Gray sussurra. Ele olha pro Pierce. Faz alguma coisa. Objeta. Eles não podem simplesmente tomar minha empresa. Pierce afunda na cadeira, derrotado. Podem sim, Gray. Você assinou. É uma transação garantida. Se você não pode pagar o dinheiro, a transferência de patrimônio é automática. É blindado. Arthur Sterling se inclina pro microfone. E já que você claramente não tem 20 milhões no bolso, Sr. Blackwood, a transferência já foi iniciada. Arthur olha pro relógio. Na verdade, há 3 minutos atrás, a transferência foi concluída. Hara Sterling agora é a acionista majoritária da Blackwood Dynamics. A devastação é total. Gray Blackwood não está apenas perdendo um processo. Ele está passando por uma morte de identidade.
Todo o valor próprio dele está atrelado àquele título de CEO. Sem ele, ele é apenas um homem num terno que não pode mais pagar. Mas o Arthur não terminou. Ele sinaliza profundo do tribunal. E já que a acionista majoritária está preocupada com a direção atual da administração, as portas se abrem de novo. Um homem baixo e robusto com uma pasta entra. É o consultor jurídico-geral da Blackvood Dynamics, o próprio advogado da empresa do Gray, mas ele não olha nos olhos do Gray. Ele caminha direto para a mesa da defesa e entrega um documento para Hara. Hara pega o documento. Ela se levanta. É a primeira vez que ela realmente se moveu desde a revelação. Ela alisa a saia e olha para o Gray. Os olhos dela estão secos. A tristeza sumiu, substituída por uma clareza fria e dura. Gray, Hara diz. A voz dela é quieta, mas no tribunal silencioso, ela carrega como um sino. Gray olha para cima, lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo rosto. Hara, não faz isso. Eu construí aquela empresa. Sou eu. Vocês não podem nos separar. Você nos separou na noite que escolheu sua reputação em vez da sua esposa, Hara responde. Você nos separou toda vez que chegava em casa cheirando ao perfume dela. Ela gesticula vagamente em direção a Jessica Vance. Jessica, percebendo que o barco tá afundando, já fisicamente afastou a cadeira do Gray. Ela tá freneticamente apagando fotos do Instagram, tentando apagar sua associação com o CEO desgraçado em tempo real. Hara abre a pasta que o conselheiro-geral deu a ela. Como acionista majoritária, Hara anuncia, estou convocando uma votação emergencial do conselho. Como detenho 50% dos votos, não preciso dos outros. Ela olha para o papel, depois de volta para ele. Moção para remover Gray Blackvood como diretor executivo por justa causa, especificamente conduta grave e violação do dever fiduciário. Hara, por favor, Gray implora, se levantando, as mãos estendidas pelo corredor. Me desculpa. Assino a anulação. Te dou o que você quiser. Só não tira minha empresa. Moção aprovada, Hara diz, a voz inabalável. Moção para retirar de Gray Blackvood todos os privilégios executivos, moradia corporativa e transporte da empresa com efeito imediato. Hara. Moção aprovada. Moção para barrar Gray Blackvood de entrar nas instalações da empresa até a auditoria forense de suas contas de despesas referentes a fundos usados para a senhorita Jessica Vance. Jessica Vance solta um pequeno guincho de terror. Moção aprovada. Hara termina. Ela fecha a pasta com um estalo. Ela olha para o juiz. Meritíssimo, a defesa afirma que o autor, Sr. Blackvood, não tem mais legitimidade para processar por difamação de caráter referente à reputação profissional dele, já que foi demitido por justa causa pelo próprio conselho de diretores. O juiz Alistair olha para o Gray. O homem está destruído. Hiperventilando, puxando a gravata como se fosse uma forca. Sr. Pierce, o juiz diz, seu cliente parece estar em sofrimento. Deseja solicitar um intervalo. Desejo solicitar retirada do caso. Pierce diz abruptamente, se levantando e pegando a pasta. O quê? Gray agarra o braço do Pierce. Você não pode me deixar. Tem que consertar isso. Pierce arranca o braço, olhando pro Gray com desprezo nu. Meu contrato é faturado para Blackvood Dynamics, Gray. E visto que você não é mais o CEO e a nova proprietária, ele acena respeitosamente para Hara. É improvável que autorize minhas faturas para defendê-lo contra ela. Não vou ser pago, e não trabalho de graça. Pierce olha para o juiz. O Sr. Blackvood está indigente, meritíssimo. Estou me retirando. Pierce sai. Gray fica sozinho. O rei da tecnologia cercado por inimigos. De um lado, a esposa que ele traiu, agora segurando as chaves do reino dele. Do outro, a amante que ele exibiu, que atualmente está mandando um pedido de desculpas frenético pro advogado da Hara na esperança de evitar um processo. E acima dele, o avô bilionário olhando para baixo como um deus do Velho Testamento que acabou de inundar a terra. Arthur Sterling se inclina para frente uma última vez. Sabe, Gray, o velho diz, a voz conversacional, o que torna tudo mais aterrorizante. A Hara queria apenas ir embora. Ela queria assinar os papéis, pegar as economias pequenas dela e desaparecer. Ela não queria seu dinheiro. Ela não queria sua empresa. Ela só queria sair. Arthur aponta a bengala pro peito do Gray. Mas você teve que arrastar ela pro tribunal. Você teve que tentar destruir o nome dela para aumentar o preço das suas ações. Você cutucou o urso, filho. E agora você não perde só a garota. Você perde o mundo inteiro. Arthur senta de volta, parecendo satisfeito.
Acabamos aqui. Gray afunda na cadeira, colocando a cabeça nas mãos. A realização cai sobre ele como uma onda gigante. A cobertura era propriedade da empresa. O carro era leasing. Os cartões de crédito eram corporativos. Até o telefone na mão dele era um ativo da Blackwood Dynamics. Ele tá sem teto. Tá quebrado. E tá completamente sozinho. A Hara observa ele desmoronar. Ela não sorri. Não há alegria nisso. Apenas a satisfação pesada e sombria de um balanço financeiro finalmente sendo corrigido. Ela se vira para Sarah Jenkins. Sarah, Hara sussurra. Termina. Sarah Jenkins se vira para o juiz. Meritíssimo. Já que o autor não tem bens, nem advogado, nem emprego, pedimos julgamento sumário imediato. O tribunal prende a respiração, esperando o martelo cair sobre a vida de Gray Blackwood. O silêncio no Tribunal Superior Sala 402 é pesado, sufocante e absoluto. O ar-condicionado zumbi um drone baixo e monótono que soa como uma contagem regressiva. Gray Blackwood está sentado sozinho na mesa da defesa. O espaço ao lado dele, onde seu advogado caro Jonathan Pierce sentou apenas momentos atrás, está vazio. A cadeira foi empurrada para trás. Um vazio físico representando o abandono que o Gray está vivendo agora. O juiz Alistair não olha para os papéis na frente dele. Ele olha diretamente para o Gray. O rosto do juiz é ilegível. Uma máscara de neutralidade judicial que escorregou o suficiente para revelar profundo desdém pessoal. Ele remove os óculos, dobrando-os lentamente e colocando-os no banco. Senhor Blackwood, o juiz Alistair diz, a voz grave e ecoando na sala de teto alto. Nos meus 30 anos neste banco, presidi assassinatos, casos de crime organizado e fraudes de bilhões de dólares. Ainda assim, raramente vi um caso que desperdiçasse o tempo do tribunal com arrogância tão maligna quanto este. Gray abre a boca para falar, talvez para implorar, mas a garganta dele tá tão seca que se fecha num clique. Você veio aqui buscando uma anulação baseada em fraude. O juiz continua, o volume subindo ligeiramente. Afirmou que sua esposa o enganou. A única decepção encontrada neste tribunal, senhor, é a que você praticou consigo mesmo. Você se enganou acreditando que dinheiro compra caráter. Você se enganou acreditando que lealdade é uma commodity. E você se enganou achando que era intocável. O juiz pega o martelo. A madeira parece pesada na mão dele. À luz das evidências apresentadas, especificamente a admissão de adultério, a prova de má gestão financeira grave e a apreensão confirmada de seus ativos pelo principal credor, este tribunal considera sua petição frívola, maliciosa e inteiramente sem mérito. As teclas da taquígrafa ressoam como tiros. Estou rejeitando seu processo com prejuízo, o juiz Alistair anuncia. Além disso, quanto ao contraprocesso da ré por danos emocionais e rescisão indevida de bens conjugais. O juiz olha para Hara. Ela está sentada perfeitamente imóvel, as mãos dobradas no colo, a expressão serena. Estou decidindo a favor da ré, senhora Hara Sterling. Senhor Blackwood, você está por este meio ordenado a pagar as custas legais da ré totalizando $158 mil, bem como danos punitivos no valor de $50 mil pela difamação pública ocorrida no gala. Eu, meritíssimo, por favor, Gray sussurra, a voz rachando num soluço. Não posso. O senhor não entende. Eles tomaram a empresa. Minhas contas estão congeladas. Literalmente não tenho nada. O juiz Alistair se inclina sobre o banco, os olhos aço frio. Então sugiro que faça o que milhões de outros nova-iorquinos fazem quando enfrentam dificuldades, senhor Blackwood. Vá lá fora, encontre um emprego e trabalhe por ele. Caso encerrado. Bem, o som do martelo batendo na madeira é final. É o som de uma tampa de caixão batendo. A caminhada da vergonha. 10 minutos depois, as portas duplas do tribunal se abrem. A Hara emerge primeiro. A tempestade que vinha se formando a manhã inteira finalmente estourou. A chuva cai em lençóis, transformando as ruas de Nova York em rios cinzentos. Mas a Hara não sente uma gota. Uma equipe de seguranças, pessoal da família Sterling, imediatamente levanta grandes guarda-chuvas pretos sobre a cabeça dela. A imprensa está esperando. Um mar de câmeras dispara. Luzes brancas cegantes cortando a escuridão. Repórteres gritam sobre o trovão. Hara, é verdade que você é dona da empresa agora. Senhora Sterling, qual é seu primeiro movimento como CEO? A Hara não fala com eles. Ela não precisa. Ela usa um pequeno sorriso triunfante. Não de arrogância, mas de alívio. Arthur Sterling caminha ao lado dela, a mão segurando o cotovelo dela gentilmente. Um Rolls-Royce Phantom azul meia-noite elegante para no meio-fio.
O motorista, um homem de uniforme impecável, pula para fora para abrir a porta. A Hara desliza pro interior de couro quente. Segura, seca e poderosa. O carro se afasta, dividindo o mar de repórteres como um navio cortando ondas. 5 minutos passam. Os repórteres começam a arrumar as coisas, sentindo que o evento principal acabou. Aí o Gray emerge. Não há guarda-chuvas. Não há guardas. Não há Rolls-Royce. Ele pisa nas escadas de granito e o vento imediatamente chicoteia o paletó caro dele. A chuva o encharca instantaneamente, colando o cabelo ralo no crânio. Ele olha em volta, atordoado. Pelos últimos 10 anos, um carro sempre esteve esperando por ele. O motorista sempre esteve lá para protegê-lo. Ele enfia a mão tremendo incontrolavelmente no bolso pegando o telefone. Ele toca no app Uber. Conta suspensa. Método de pagamento recusado. Ele olha fixo para a tela, piscando chuva para fora dos olhos. Ele tenta o app do banco. Acesso negado. Contate o administrador da agência. Ele fica parado ali, água pingando da ponta do nariz, tremendo violentamente. Um cinegrafista de uma estação de notícias local que estava guardando o equipamento nota ele. Ele não levanta a câmera. Ele só ri. Ei, Blackwood, o cinegrafista grita. Estação de metrô é 2 quadras naquela direção. Melhor correr, amigo. Você tá estragando o terno. Gray olha para baixo pro terno Armani Carvão. Uma peça que custou $5.000. Tá arruinado. Pesado de água. Caído. Patético. Ele dá um passo escada abaixo. Os sapatos de couro italiano escorregam na pedra molhada. Ele tem que agarrar o corrimão para não cair. Ele olha para os arranha-céus imponentes de Manhattan. Prédios que ele costumava achar que possuía. Agora parecem apenas lápides. Ele levanta a gola, abaixa a cabeça e começa a caminhar para dentro da chuva cinza e gelada. Invisível e sozinho. 6 meses depois. O karma pesado. Nova York tem memória curta. O escândalo da Blackwood Dynamics foi notícia por uma semana. Depois foi substituído pela próxima grande coisa. A empresa em si se recuperou notavelmente. Rebatizada como Sterling Tech. Agora é líder da indústria em desenvolvimento ético de software. Hara Sterling estava na capa da revista Time. Gray Blackwood, no entanto, não se recuperou. A queda foi brutal e total. Sem referência, sem diploma, acontece que ele mentiu sobre ter terminado o MBA. E com o resultado no Google que o rotulava como um passivo tóxico, nenhuma firma respeitável tocaria nele. Ele foi despejado da cobertura 3 dias depois do julgamento. Vendeu a coleção de relógios para pagar um motel no Queens. Quando esse dinheiro acabou, ele se mudou para um apartamento de um cômodo no Bronx sem aquecimento. Agora ele está em pé do lado de fora do Hotel Pierre na Quinta Avenida. É a noite do gala anual de caridade Sterling. O mesmíssimo evento onde um ano atrás ele jogou a esposa dele para fora. Mas o Gray não é convidado. Ele tá usando um colete vermelho de poliéster que tá apertado demais nos ombros. Um crachá barato de plástico pregado no peito dele diz Gray, manobrista. Ei, novato! O supervisor dos manobristas, um garoto de 20 anos chamado Kyle, grita. Para de sonhar acordado. Temos uma leva chegando. Só VIPs. Não arranha nada ou sai do seu salário. Sim, Kyle. Entendi, Gray murmura, mantendo a cabeça baixa. A vergonha queima no estômago dele como ácido. Ele costumava dar gorjeta de $100 para caras como Kyle só por abrir uma porta. Agora ele recebe ordens deles. Uma fila de carros de luxo se estende pela quadra. Ferraris, Lamborghinis, Maybachs. O cheiro de escapamento misturado com o aroma de perfume caro saindo da entrada do hotel. É uma tortura projetada especificamente para ele. Próximo carro. Mexe-se. Kyle grita. Uma limusine preta longa para no meio-fio. É o carro principal da noite. As bandeiras no capô indicam que pertence à anfitriã do evento. Gray congela. Ele sabe quem tá naquele carro. Blackwood, abre a porta. Kyle grita. As pernas do Gray parecem chumbo. Ele quer correr. Quer se esconder no beco. Mas ele precisa desse emprego. O aluguel vence amanhã. Se ele for embora, vai estar na rua. Ele se força a se mover. Ele caminha até a porta traseira de passageiros da limusine. A mão dele, áspera e rachada do frio, agarra a maçaneta cromada polida. Ele respira fundo, engole o orgulho e puxa a porta. Boa noite. Bem-vindos ao Pierre. Gray recita o roteiro, olhando estritamente pro pavimento. Um par de sapatos sai. São saltos dourados com tiras incrustados de diamantes. Gray não consegue evitar. Os olhos dele sobem.
O vestido é ouro líquido, brilhando sob as luzes da marquise do hotel. Flui em volta dela como armadura. A Hara tá ali, mais linda do que ele jamais viu. Ela não é mais aquela mulher tímida de cardigan cinza. Ela é uma rainha no auge. Ao lado dela, um homem sai. Ele não tá usando smoking. Tá usando um terno moderno estiloso, sem gravata. Ele tem um rosto gentil e olhos calorosos. Ele tá segurando a mão da Hara. Não agarrando para controlar. Segurando para conectar. A Hara pausa. Ela ajusta a clutch. Aí ela olha pro manobrista segurando a porta dela. O tempo parece parar. O barulho da cidade, os táxis buzinando, a conversa dos paparazzi, tudo desaparece num rugido abafado. Gray olha fixo para ela, a boca levemente aberta, o coração martelando contra as costelas. Ele espera pela explosão. Espera ela rir dele. Espera ela apontar ele pro namorado novo e dizer: olha, aquele é o perdedor que me jogou fora. Ele espera pela raiva. Mas não a raiva. Hara olha para Gray Blackwood. Ela olha pro colete vermelho barato dele. Ela olha pro rosto cansado e enrugado dele. Ela olha pro crachá dele. E a expressão dela não muda. Os olhos dela estão completamente vazios de emoção. Não há ódio. Não há amor. Não há pena. Não há triunfo. É o olhar que você dá para um estranho no metrô. É o olhar que você dá para um móvel. Ela olha através dele. Para ela, o homem segurando a porta não é Gray Blackwood, o ex-marido que partiu o coração dela. Ele é apenas o ajudante. Ele é uma não-entidade. Ele é um fantasma de uma vida que ela já esqueceu. Ela vira a cabeça, quebrando o contato sem um segundo pensamento. Ela olha pro companheiro dela e sorri. Um sorriso genuíno e radiante que alcança os olhos. Vamos entrar, ela pergunta pro homem. O vovô tá esperando. Depois de você, o homem diz suavemente. A Hara passa pelo Gray. A cauda do vestido dourado dela roça as calças de poliéster baratas dele. O cheiro do perfume dela, jasmim e baunilha, enche o nariz dele. Uma memória dolorosa do que ele uma vez teve. Ela sobe o tapete vermelho. Os flashes explodem num frenesi de adoração. As cordas de veludo pesadas se abrem para ela. O porteiro se curva. Ela desaparece no calor e luz do gala. Gray fica parado no meio-fio, segurando a maçaneta de um carro vazio. Ei, amigo, fecha a porta. O motorista da limusine grita da janela dianteira. Tenho que sair. Você tá bloqueando o trânsito. Gray sai do transe. Desculpa. Ele murmura. Desculpa, senhor. Ele bate a porta com força. A limusine se afasta, espirrando água suja de poça nos sapatos do Gray. Blackwood. Kylie grita do pódio. Para de ficar parado. Temos uma Mercedes chegando. Mexe. Gray limpa uma gota de chuva da bochecha. Ele olha pro brilho dourado da entrada do hotel uma última vez. Ele percebe então que ódio teria sido melhor. Se ela odiasse ele, significaria que ele ainda importava. Mas indiferença. Indiferença prova que ele estava verdadeira, totalmente sumido. Ele abotou o colete vermelho barato, baixa a cabeça e arrasta os pés em direção ao próximo carro. Sim, senhor, Gray sussurra pro ar vazio. Já vou, senhor. A chuva começa a cair mais forte, lavando ele para dentro do fundo cinza da cidade. Apenas mais um rosto na multidão. Estacionando carros para as pessoas que importam. Então, qual a lição aqui? Gray Blackwood aprendeu da forma mais dura possível. Quando você trata as pessoas como lixo, não se surpreenda quando descobre que elas eram o tesouro que você não pode mais pagar. Ele confundiu bondade com fraqueza. Silêncio com submissão. Nunca percebeu que a roda do karma tá sempre girando. Ele jogou a esposa dele para fora na chuva para salvar a imagem dele. E acabou lavando o próprio futuro no processo. Isso serve como um lembrete brutal para todos nós. Cuidado com quem você pisa enquanto sobe a escada do sucesso. Porque você vai encontrar essas mesmas pessoas na descida. E aí? O que você acha? O Gray mereceu o destino dele ou a punição foi pesada demais? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você curtiu essa história de justiça sendo feita, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ver isso. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história dessas. Valeu por assistir. E lembra, karma não falha. Pode demorar, mas sempre chega. Até a próxima. Soco. A fechadura da porta da mansão de 10 milhões de dólares fechou com um clique seco, como de um martelo. Damian Vasser estava de pé nos degraus de mármore, ajeitando seu terno italiano de 5 mil dólares, enquanto sua esposa, Emily, tremia de frio na entrada de cascalho, segurando apenas as chaves do carro. A casa é minha,
Emily. A empresa é minha. Você fica com o que trouxe consigo. Nada. Ele cuspiu as palavras, virando-se para abraçar uma mulher mais jovem na porta. Ele tinha razão. A casa era dele. Cada parede feita sob medida, cada lustre importado, era dele. Mas ele havia se esquecido de verificar um detalhe crucial. Ele era dono da casa, mas nunca fora dono do terreno. A chuva começou como uma névoa fria e cortante, um mero detalhe após a humilhação. Emily Reis Vasser ainda nem tinha assimilado o som da tranca. Estava atordoada com as palavras. Siena vai se mudar para cá. Você vai se mudar. Tudo aconteceu com a velocidade de um acidente de carro. Ela estivera em um almoço beneficente para o Fundo de Restauração da cidade, um projeto que a apaixonava e ao qual dedicara milhares de horas. Chegará em casa, seus saltos tilintando no mármore italiano importado do hall de entrada, chamando por Damian. Ela estava animada para contar a ele que haviam conseguido a verba para a biblioteca do centro. Ele não estava em seu escritório. Não estava na academia. Estava no quarto principal, o quarto deles. E não estava sozinho. Siena Stone, uma mulher que Emily reconheceu de inúmeras postagens fúteis nas redes sociais, estava suspirando em frente ao espelho antigo da penteadeira de Emily, aplicando o batom Chanel dela. Ah, que bom, disse Siena, com a voz melosa e enjoativa. Ela está aqui agora. Podemos acabar logo com isso. Damian, saindo do banheiro principal, usando apenas uma toalha, teve a audácia de parecer irritado, não envergonhado, não culpado. Irritado, como se Emily tivesse interrompido uma importante reunião de negócios. Emily, momento perfeito, disse ele, com a mesma voz que usava para aquisições hostis. Siena e eu estávamos finalizando os detalhes. Acabou. Terminamos. Terminou. A voz de Emily era um sussurro. A bolsa, a biblioteca, os últimos 10 anos de sua vida, evaporaram. Damian, do que você está falando? Estou falando disto. Ele gesticulou entre si e Siena, que agora se envolvia no roupão de seda de Emily. Isto é real. O que tínhamos, zombou ele, era um acordo comercial. E, francamente, você se tornou um mau investimento. A discussão fora um turbilhão de sua crueldade. Ele a chamou de sem graça, sem inspiração e um mero enfeite. Acusou-a de o atrasar, de ser um peso apático em sua ambição. Cada palavra era um golpe calculado, concebido para destruir a mulher calma e estável com quem se casara. Emily permanecerá em silêncio, uma característica que Damian sempre confundira com fraqueza. Seu silêncio não era fraqueza. Era o choque se transformando rapidamente em uma fúria fria e cristalizante. Pegue suas coisas, ele disse bruscamente, jogando uma pequena mochila vazia aos pés dela. Só o essencial. Meus advogados vão mandar um cheque para o que o acordo pré-nupcial estipular, que, se bem me lembro, é basicamente nada. Ah, o acordo pré-nupcial. Damian tinha tanto orgulho dele. Elaborado por sua equipe implacável na vasta capital, ele foi concebido para proteger seu patrimônio. Ele, o magnata da tecnologia que construiu seu próprio império, não podia arriscar sua fortuna com uma esposa que vivesse de favores, como certa vez brincara com os amigos. Emily não contestou. Seus próprios advogados deram uma olhada rápida, sorriram levemente e a aconselharam a assinar. Está tudo bem, querida, dissera seu pai, agora que nada parecia se tornar real. Eu não vou embora, afirmou Emily, com a voz trêmula, mas firme. Ah, você é sim, riu Damian. Ele a agarrou pelo braço, com um aperto que deixou marcas. Ele era mais forte do que aparentava, movido pela arrogância e por uma nova luxúria. Arrastou-a pela escada em espiral, passando pelas obras de arte inestimáveis que ela havia selecionado, pela biblioteca que ela havia abastecido. Siena o seguiu, filmando partes da cena com o celular, com um sorriso triunfante no rosto. Damian, pare. Esta é a minha casa. Não, esta é a minha casa, ele rugiu, empurrando-a em direção à porta. Eu a construí. Eu paguei por ela. Cada tijolo, cada janela é minha. Você é apenas uma hóspede que se prolongou além da conta. Ele escancarou as enormes portas de carvalho entalhado. A névoa agora se transformará em uma chuva gelada e torrencial. Seu carro está na garagem. O Bentley é meu. O Range Rover é meu. Pode ficar com esse híbridozinho patético que você insistiu em dirigir. Ele enfiou a mão no bolso do casaco dela, tirou a carteira, pegou o cartão de crédito preto e jogou a carteira no cascalho ao lado dela. Agora saia. Siena, parada na porta, estremeceu dramaticamente. Anda logo,
querida. Você está deixando o frio entrar. Vamos abrir aquela garrafa de Dom Pérignon de 2005. Temos algo para comemorar. Damião olhou para Emily, lançando-lhe uma última avaliação arrepiante. Sabe, eu pensei que você fosse inteligente, mas você era apenas quieta. No fim das contas, você era apenas vazia. Ele jogou a pequena mochila dela, contendo apenas o laptop e uma muda de roupa que ele considerou suficientemente antiquada para ser dela, sobre o cascalho molhado, e então ouviu-se o clique da tranca. Emily ficou parada ali por um minuto inteiro, a chuva encharcando sua blusa de seda e grudando seus cabelos no rosto. O cascalho cortava seus joelhos enquanto ela se ajoelhava para pegar a bolsa. Ela olhou para a magnífica estrutura, a propriedade Vasseur, como a imprensa a chamava, um monumento imponente de vidro e aço erguido no ponto mais exclusivo de Oaks Ridge. Damian estava certo. Ele era o dono da casa. Ele tinha os recibos para provar. Ela entrou em seu híbrido patético. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou as chaves caírem 2 vezes. Ela não chorou. Ainda não. Em vez disso, respirou fundo, com tremor, e pegou o celular. Ela não ligou para a mãe. Não ligou para os amigos. Ela rolou a tela até um número salvo como M. Thorne. Marcos, disse ela, com a voz rouca. É a Emily. Ele fez isso. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por uma voz profunda e calma. A moral se manifestou, então a coabitação está confirmada. Ela está com meu roupão, disse Emily, o frio finalmente transparecendo em sua voz. Ela está bebendo meu champanhe na casa dele. Um erro fatal, respondeu Marcos Thorne, com um toque de satisfação sombria na voz. Não na casa dele, senhora Vaza. E esse é o problema. Onde a senhora está? Estou na calçada. Ótimo. Vá para a cobertura da Torre AI. Use seu nome de solteira. Peça serviço de quarto. Durma um pouco. Iniciarei o protocolo às 9 horas da manhã de amanhã. Damian Vaz acaba de cometer o erro mais caro da vida dele. Ele acha que é dono do lugar, Marcos. Sabemos disso, minha querida, disse o advogado. Ele é dono do circo, mas se esqueceu de perguntar quem é o dono do terreno. Damian Vaz acordou com o aroma de café caro e o sol escaldante entrando pelas janelas panorâmicas do seu quarto principal. Siena estava deitada sobre seu peito, com o celular na mão, rolando os comentários do Instagram. Amor, murmurou ela, qual legenda eu uso para essa vista matinal do meu novo castelo? Damian sorriu, sentindo uma onda de poder puro e absoluto. Aquilo era dele. Ele tinha conquistado. Tinha se livrado do peso morto. Emily provavelmente estava chorando em um mariote de $200 a diária, se perguntando onde tudo deu errado. Legende como vista do rei, disse ele, beijando o ombro no de Siena. E não se esqueça de marcar a localização. Ele se levantou, se espreguiçou e caminhou até a janela com vista para a propriedade de 8 hectares. Os jardins eram impecáveis. A piscina infinita parecia se estender até o horizonte da cidade lá embaixo. Tudo aquilo era dele. Ele desceu as escadas até seu escritório de última geração para começar o dia. Tinha algumas coisas para resolver. Primeiro, cortar os laços financeiros. Entrou no portal do seu banco privado. Tinha várias contas conjuntas com Emily, principalmente para despesas domésticas. Iria liquidá-las e transferir os fundos para sua conta pessoal. Clicou na conta conjunta Vaza Reis. Saldo zerado. Franziu a testa. Que estranho. Havia pelo menos $150 mil naquela conta. Verificou o histórico de transferências. Uma única transferência eletrônica executada às 8h55. 5 minutos atrás, todos os fundos foram transferidos para uma conta fiduciária da família Reis. Que ardilosa, resmungou. Ela acordou cedo só para ser mesquinha. Tudo bem. Era uma gota no oceano. Tentou a próxima conta, a da corretora. Tinha algumas ações de investimento. Ela gostava de energia verde e têxteis sustentáveis. Conta bloqueada. Tentou entrar no sistema de gerenciamento da casa para alterar os códigos do portão. Acesso negado. Credenciais de administrador inválidas. Um arrepio de irritação percorreu sua espinha. Aquilo era mais do que insignificante. Era algo orquestrado. Ele zombou. Ela provavelmente tinha algum advogado de divórcio qualquer tentando causar polêmica. Ele acabaria com eles. Ligou para seu próprio advogado, Stanley Croft. Stanley, ela está fora. Comece o divórcio. Quero rápido. Quero um processo limpo e quero que ela seja enterrada sob o acordo pré-nupcial. Certo, Damian, disse Stanley, parecendo ansioso. Vou preencher os papéis padrão,
mas há um pequeno problema. Que problema? Acabei de receber uma notificação. A propriedade de Rocks Ridge foi bloqueada por terceiros. Não é uma penhora. Exatamente. Uma revisão de conformidade do contrato de arrendamento. Damian ficou em silêncio. Um quê? Que terceiros? Thorne Finn & Associates, disse Stanley. O sangue de Damian gelou. Thorne Finn & Associates não era um escritório de divórcio qualquer. Era o escritório de advocacia mais antigo e poderoso do estado, especializado em direito imobiliário e fiduciário. Representavam a velha guarda, o tipo de família que não se importava com as listas da Forbes porque eram donos das fábricas de papel onde a Forbes era impressa. Por que eles estão envolvidos? Perguntou Damian. É isso que estou tentando descobrir. Eles não estão representando o Emily Vasseur. Estão representando a Rocks Ridge Land Holding Corporation. Damian deu uma risada rouca e áspera. É só a associação de moradores, Stanley. Eles cuidam do paisagismo. Mande um cheque para eles. Acho que não é a associação de moradores, Damian. O processo é agressivo. Está alegando inadimplência. Enquanto isso, Emily não estava em um Marriott. Ela estava 40 andares acima da cidade, na cobertura privativa e não listada da AI Tower, um prédio construído por seu bisavô. O espaço era o oposto da fria mansão de vidro e aço. Era aconchegante, repleto de livros, mogno nobre e tapetes persas de valor inestimável. Ela havia tomado banho, vestia um simples suéter de cachemira e calças, e tomava chá com Marcus Thorne. Marcus era um homem perto dos 70 anos, impecavelmente vestido e com a calma de quem nunca perderá uma discussão. Ele está descobrindo as contas agora, disse Marcus, olhando para o relógio de bolso. As contas conjuntas foram fáceis. Os sistemas da casa estavam vinculados a uma empresa de gestão pertencente ao fundo, então simplesmente revogamos seus privilégios de usuário. Ele é, desde as 9h01, um convidado em sua própria casa. Ele não vai entender, disse Emily, olhando pela janela. Ele está muito concentrado na casa. Vamos revisar para que você esteja preparado, disse Marcus, pegando uma pasta. Seu bisavô, Robert Reis, comprou 5.000 acres de uma encosta que na época não valia nada, em 1922. O Reis Land Trust nunca vendeu um único acre. Nós arrendamos a terra. Os contratos de arrendamento de terrenos de 99 anos, recitou Emily, uma lição que aprenderá desde a infância. Exatamente. Incorporadores, magnatas como o Sr. Vasseur, chegam. Eles constroem as casas dos seus sonhos. Pagam milhões pelo privilégio de construir em nosso terreno. São donos da estrutura, das benfeitorias, como a chamamos, mas, para todos os efeitos, são inquilinos. Marcus deu uma batidinha no arquivo. Damian Vasseur assinou um contrato de arrendamento de 99 anos para o lote 117 de Rocks Ridge. A taxa anual é simbólica, alguns milhares. Ele achou que era uma pechincha. Ele nunca lê as letras miúdas, murmurou Emily. Ele deixa isso para a equipe dele, e a equipe dele claramente ignorou a cláusula 34. Marcus disse, sorrindo, a cláusula moral de Reis. É tão arcaico, disse Emily. Arcaico, mas inabalável. Foi ideia da sua bisavó. Não haverá escândalo nas terras dos reis. A cláusula estipula que o locatário não deve se envolver em condutas que possam trazer descrédito, escândalo ou notoriedade pública à propriedade. Isso inclui, mas não se limita a, infidelidade comprovada publicamente, atividades criminosas ou coabitação com pessoa que não seja cônjuge em situação de adultério. Sienna Stone, disse Emily, está atualmente, creio eu, postando selfies do quarto principal marcadas como Vasseur Estate. A assistente de Marcus, uma jovem perspicaz chamada Price, interveio, mostrando um tablet. A publicação tem 15.000 curtidas. A legenda diz, à vista do rei. Documentada publicamente. Perfeita. Marcus disse. Às 9 horas da manhã, entregamos ao Sr. Vasseur uma notificação de inadimplência do contrato de locação. Ele tem 30 dias para regularizar a situação. Curar isso? Perguntou Emily. Nesse caso, isso significaria cessar a coabitação adúltera, expulsar a senhorita Stone, presumivelmente, reconciliar-se com sua esposa legalmente casada. Você, Emily riu, um som seco e sem humor. E se ele não fizer isso, se ele não conseguir corrigir o problema? Marcus disse, com os olhos brilhando. O Reis Land Trust tem o direito de rescindir o contrato de arrendamento imediatamente. E a casa? Ah, está é a melhor parte.
Cláusula 34b. Após a rescisão do contrato de arrendamento, por inadimplência, todas as benfeitorias no terreno, a casa, a piscina, as instalações artísticas, são perdidas. Elas se tornam propriedade do proprietário do terreno. Nossa! Emily finalmente tomou um gole de seu chá. Estava quente e forte. Ele vai brigar. Vai chamar isso de extorsão. Que brigue. Marcos disse que ele é um valentão da tecnologia. Somos uma instituição centenária. Ele está transformando uma guerra em um processo judicial. Agora, vamos para a segunda fase. O fundo de capital Vassa. O que tem ele? Perguntou Emily. Você é um sócio oculto, não é? Seu investimento inicial de 20 milhões de dólares. Ele me disse que era apenas uma formalidade para fins fiscais. Emily disse que ele sempre disse que o fundo é dele. Ele é a figura pública. Sim. Mas seus 20 milhões de dólares, que agora valem mais de 200 milhões, estão em um subfundo que, mais uma vez, contém uma cláusula moral atrelada ao seu casamento. Ele acabou de violar seu dever fiduciário para com você, sua sócia principal. Emily ficou boquiaberta. Eu pensei que esse dinheiro simplesmente tivesse desaparecido, sido investido. Ah, não, Emily, disse Marcos, levantando-se. Seu pai era um homem muito inteligente. Ele não confiava em Damian nem um pouco. Você não é apenas um sócio silencioso. Você é o sócio controlador. Damian Vasser está prestes a descobrir que ele não trabalha apenas para a empresa, ele trabalha para a esposa. Damian Vasser estava furioso e contido. Andava de um lado para o outro em seu escritório envidraçado, gritando com seu advogado. Como assim você não consegue que um juiz anule a decisão? É uma revisão de conformidade. É assédio. É a Emily. Ela está ressentida. Damian, eu estou te dizendo. A voz de Stanley Croft era baixinha pelo viva voz. Essa não é a assinatura da Emily. É do Marcus Thorne. Isso não é uma tática de divórcio. É uma disputa imobiliária. E, francamente, eles não estão errados sobre o contrato de locação. Eu tenho uma cópia. E, Damian, você leu essa cláusula 34A? A cláusula moral. É só clichê. É arcaica. É inexequível. Damian gritou, batendo com o punho na mesa. A mesa, uma única placa de obsidiana polida, não estremeceu. Não é, Damian, disse Stanley, baixando a voz. Não quando a família Reis está envolvida. Toda a reputação deles se baseia em contratos vinculativos. Você está morando junto publicamente com a senhorita Stone, não é? É a minha casa. É o terreno deles, retrucou Stanley. E eles estão alegando que você está inadimplente. Você tem 30 dias para resolver isso, o que significa que Sienna tem que ir embora. Sienna, que estava esparramada no sofá do escritório dele, endireitou-se. O quê? Ir para onde? Ela não vai a lugar nenhum, disparou Damian. Esta é a minha casa. Conte para Marcus Thorne. Eu o verei no tribunal. Vou processá-lo, Emily. E esse fundo fiduciário Reis por tudo o que eles têm. Damian, disse Stanley, suspirando. Você não pode. Seu acordo pré-nupcial com Emily é a prova de falhas. Ele protege seus bens dela, mas também tem uma cláusula mútua de não contestação. Você não pode processá-la por, bem, nada. E você definitivamente não quer processar o Reis Traste. Por quê? Eu valho bilhões. Eles valem cidades, Damian. Eles não medem sua riqueza em dólares. Eles a medem em quilômetros quadrados. Apenas ouça o que eles têm a dizer. É uma extorsão. Eles provavelmente querem dinheiro, uma multa. Pague. Livre-se deles. E talvez seja discreto com Sienna por algumas semanas. Discreta? Sienna se levantou, indignada. Ele acabou de expulsar a esposa por minha causa. Eu não sou discreta. Damian desligou na cara de Stanley. Ele é um idiota, murmurou. Ele é fraco. Vou contratar novos advogados. Vou contratar os melhores. Ele olhou para Sienna. Querida, ele só está estressado. Não é nada. Só uma bobagem jurídica que a Emily inventou. Eu resolvo. É melhor mesmo, disse Sienna, fazendo beicinho. Não vou ser discreta. Tenho uma festa de lançamento da minha nova linha Stones Glow marcada para a semana que vem. O telefone de Damian vibrou. Era o seu diretor de operações, Mark. Damian, graças a Deus. Que diabos está acontecendo? Mark parecia desesperado. Do que você está falando? Do fundo, Vassa Capital. Estou bloqueado. Todos os controles administrativos de alto nível estão congelados. Não consigo executar as negociações para a fusão com a Apex. O quê?
Isso é impossível. Eu sou o único com acesso total às chaves de administrador. Bem, você não é, disse Mark. Uma diretiva do sócio controlador acaba de chegar. É a Emily. Não Emily Vasseur. Emily Reis, e ela congelou toda a movimentação de capital. A visão de Damian ficou turva. Ele cambaleou até sua cadeira. Isso não pode estar certo. Ela não é sócia. Ela me deu capital inicial. Foi um presente. Os documentos que estou vendo, disse Mark, com a voz embargada pelo pânico, dizem que foi uma entrada de 20 milhões de dólares como sócia majoritária, condicionada a uma cláusula de ética fiduciária vinculada ao seu bem-estar pessoal e estado civil. Damian, o que você fez? Damian respirava com dificuldade. Ela não saberia como. Ela não entende nada do negócio. Mas os advogados dela entendem, gritou Mark. O mercado abre em 20 minutos e todo o nosso portfólio está congelado aguardando uma revisão do sócio. Os investidores, Damian, os investidores estão ligando. Eles viram o congelamento. Estão em pânico. Você precisa resolver isso. Ligue para ela. Implore. Faça o que for preciso. A ligação caiu. Damian estava sentado em seu escritório milionário, em sua casa de 100 milhões de dólares, e sentiu o primeiro sinal gélido de medo real. Ele havia construído um império de vidro e código, um novo monólito monetário, mas o construíra sobre alicerces de pedra da velha riqueza, e acabará de usar uma marreta para destruir esses alicerces. Damian, a voz de Siena era cortante. O que houve? Você está pálido. É o advogado? Ele te chateou? O fundo. Damian sussurrou. Ela congelou o fundo. O rosto impecavelmente cuidado de Siena passou de um bico para a confusão e, em seguida, para uma dureza fria e calculista que combinava com a dele. Como assim? Congelou? Ela é sócia. Uma sócia controladora. Siena se levantou. O roupão de seda, o roupão de Emily, de repente pareceu barato nela. Sócia. Você me disse que ela não era nada. Você me disse que ela era um caso de caridade com quem você se casou. Eu pensei que ela fosse. Ele gritou, explodindo. Como eu ia saber? Ela assina cheques para bibliotecas. Ela faz trabalho voluntário. Ela é a Emily. Bem, aparentemente é a Emily quem assina seus cheques. Siena cuspiu as palavras. Você me disse que era o rei. Você não é o rei. Você é só um bobo da corte. Saia, disse Damian, em voz baixa. O quê? Você não? Só saia do meu escritório. Preciso pensar. Preciso ligar. Preciso resolver isso. Siena, pela primeira vez, pareceu incerta. A segurança financeira que ela acabará de conquistar com tanta alegria estava vacilando. Você vai resolver isso, Damian, não é? Vai ligar para ela e dizer para ela parar? Sim, disse Damian, com a mente a mil. Vou ligar para ela. Vou conversar com ela. Ela está emocionada. Ela só está magoada. Vou oferecer um acordo melhor. Um acordo de verdade. 10 milhões. 20 milhões. Ela vai assinar. Ela vai ter que assinar. Ele abriu o contato de Emily. Discou. Caiu direto na caixa postal, não na caixa postal pessoal dela. Você ligou para a linha privada de Emily Reis. Não estou disponível. Para assuntos relacionados ao Reis Land Trust, entre em contato com Marcus Thorne. Para assuntos relacionados à Vasa Capital, entre em contato com o escritório do sócio controlador. Todas as outras solicitações não serão respondidas. Ele jogou o telefone do outro lado da sala. O aparelho se estilhaçou contra uma pintura abstrata do tamanho de uma parede. Ótimo. Ele resmungou para a sala vazia. Você quer jogar pesado, Emily? Você se esqueceu de quem eu sou. Eu não sou intimidado. Eu intimido. Ele acionou sua equipe de segurança. Encontrem minha esposa. Descubram onde ela está. Não me importa como. Quero saber onde ela está dormindo, o que está comendo e com quem está conversando. Enquanto Damian desmontava seu escritório, Emily estava em um tipo diferente de sala de guerra. A sala de conferências principal da Thorfinn & Associates não era o ambiente estéril de vidro que Damian preferia. Era revestida de madeira escura. A mesa era uma peça única de mogno com 6 metros de comprimento. As paredes eram forradas com livros encadernados em couro que não estavam ali para exibição. Eram usados. Emily sentou-se na cabeceira da mesa. Marcus Thorne estava à sua direita. À sua esquerda, uma equipe de especialistas. Às 10h30 da manhã, um contador forense chamado Peterson declarou: congelamos totalmente todos os ativos de capital da Vasa até a conclusão da nossa auditoria. Como sócia controladora, a senhora está dentro dos seus direitos, senhora Vasa. A cláusula de ética fiduciária é explícita.
A estabilidade do fundo depende da união conjugal estável dos sócios, conforme estipulado por seu pai. A expulsão pública de um sócio pelo outro constitui, bem, uma quebra catastrófica desse acordo. Ele vai dizer que é meu dinheiro, disse Emily. Ele vai alegar que eu sou apenas uma investidora. Ele vai dizer isso. Marcos interrompeu. Mas a lei dirá o contrário. Seu pai era brilhante. O dinheiro nunca foi seu para doar a ele. Era do fundo fiduciário. O fundo investiu nele com você como seu representante. Damian era, em termos legais, o diretor administrativo do seu investimento, e ele acabou de tentar demitir o chefe dele. Ele vai ser violento, disse Emily, com a voz baixa por um instante. A equipe de segurança dele já está investigando, disse a assistente, Sra. Price, sem desviar o olhar do laptop. Eles contataram 3 intermediários para tentar localizá-lo. Os 3 trabalham para a Reis Trust. Nenhum deles relatou qualquer pista. Emily piscou. Você tem assessores à disposição. Marcos sorriu. Minha querida, a família Reis não possui apenas terras. Possuímos relacionamentos. Você está no lugar mais seguro possível. Ele não pode te alcançar. Ótimo, disse Emily, recuperando a firmeza na voz. Qual o próximo passo? A casa. O aviso de 30 dias foi entregue, disse Marcos. Ele tem 2 opções. Uma é sanar a inadimplência. Isso significa que a senhorita Sienna Stone deve desocupar o imóvel permanentemente e ele deve cessar todo comportamento escandaloso. Ele não fará isso, disse Emily. Seu orgulho não permite. Ele prefere incendiar a casa. O que nos leva à segunda opção, continuou Marcos. Ele ignora a notificação. Entra com processos judiciais. Tenta nos enfrentar em 30 dias. No dia 10 do mês que vem, seu direito de sanar a irregularidade expira. Às 0h01 do dia 11, o Reis Trust toma posse do lote 117 e de todas as benfeitorias nele existentes. Teremos o departamento do xerife de prontidão para escoltar o Sr. Vasser e seu convidado para fora de nossa propriedade. Ele nunca vai ver isso acontecer, murmurou Emily. Ele é tão arrogante. Acha que a cláusula moral é uma piada. As ferramentas legais mais eficazes são aquelas de que as pessoas riem, disse Marcos. Até que sejam invocadas. Agora, Emily, o conselho do fundo precisa saber da sua intenção. Qual é o seu plano? Podemos, é claro, liquidar a participação dele no fundo. Seria complicado, mas você ficaria com um patrimônio líquido de vários bilhões de dólares. Emily olhou ao redor da mesa para as pessoas sérias e poderosas, todas esperando que ela, a esposa silenciosa, falasse. Eu me lembro, disse ela lentamente, quando Damian me pediu em casamento pela primeira vez. Ele me levou a Oaks Ridge. Era apenas um pedaço de terra vazio. Então ele ficou lá e disse, vou construir um monumento para mim aqui. Algo tão grande e brilhante que ninguém jamais poderá me ignorar novamente. Ele era tão determinado. Eu pensei que fosse paixão. Não percebi que era apenas fome, um vazio que não pode ser preenchido. Ela fez uma pausa e então olhou Marcos diretamente nos olhos. Ele me expulsou. Disse que eu não era nada. Disse que eu era vazia. Construiu seu império sobre os alicerces da minha família e o reivindicou como seu. Ele não apenas quebrou um voto de casamento. Roubou meu tempo, meu nome, minha segurança. Então o objetivo não é a reconciliação, afirmou Marcos. O objetivo, disse Emily, levantando-se, sua voz ressoando com uma autoridade que surpreendeu até ela mesma, são as consequências. Ele construiu um monumento para si mesmo. Quero que ele desapareça. Emily, não a terra, Marcos. A casa, a propriedade Vasser. Ele acha que é o legado dele. Quero que seja apagada. Podemos fazer isso? Marcos Thorne olhou para seus sócios. Um sorriso lento e malicioso se espalhou por seu rosto. Sim, senhora Vaza, acredito que podemos. Podemos rescindir o contrato de arrendamento. Podemos confiscar a benfeitoria e então podemos solicitar uma licença de demolição. Demolição? Peterson. O contador engasgou. Aquela casa vale mais de 100 milhões. É uma construção, disse Emily, com a voz tão fria quanto o mármore do seu antigo hall de entrada. É uma melhoria em relação ao terreno dele, e eu acho de mau gosto. Traz desonra. É uma aberração. Uma licença de demolição, ponderou Marcos. O Conselho de Revisão Arquitetônica de Rocks Ridge teria que aprová-la, o que eles farão. O Fundo AI é o Conselho de Revisão. Ele juntou as pontas dos dedos. Então, o plano está definido. Fase 1.
Esperamos que ele se autodestrua por 30 dias. Fase 2, recuperamos o terreno. Fase 3, recuperamos o fundo. Fase 4, Erasia. E quanto a Sienna Stone? Perguntou Emily. A senhorita Stone, disse a senhorita Price, é um sintoma, não a doença. Ela é uma influenciadora digital. E você sabe o que acontece com influenciadores que se envolvem em escândalos públicos e perdedores. Eles perdem suas marcas. Já tivemos conversas discretas e extraoficiais com seus 2 principais patrocinadores. Eles estão revisando seus contratos. Emily assentiu com a cabeça. Ele roubou 10 anos da minha vida. Ele acha que pode me apagar com uma mulher mais jovem. Ele está prestes a descobrir o verdadeiro significado de apagar. Só mais uma coisa, Emily, disse Marcos, com um tom gentil. Esta será uma briga pública. Ele vai se exaltar. A imprensa vai se envolver. Forbes, Wall Street Journal. Eles adoram uma boa história de magnata contra magnata. Você está preparada para isso? Emily pensou nele parado no degrau, no sorriso irônico de Sienna, na chuva fria e no som da tranca. Ele me chamou de vazia, disse ela. Que assim seja. Prefiro ser subestimada. Que ele ruge. Os quietos são os que você precisa vigiar. A primeira semana foi uma tempestade de bravatas jurídicas. Damian, depois de demitir Stanley Croft, contratou Barrington and Lynch, um escritório de advocacia notoriamente agressivo, conhecido por suas táticas de terra arrasada. Eles entraram com uma dúzia de petições. Petição para extinguir o processo de inadimplência do contrato de aluguel, negada. Petição para forçar a mediação, negada. Petição para uma liminar contra o Fundo Fiduciário Reis, negada. Petição para desbloquear os ativos de capital da Vasa, negada. A cada negativa, a raiva de Damian aumentava. Ele estava perdendo dinheiro a rodo. Seus novos advogados exigiram um adiantamento de 5 milhões de dólares, que ele teve que pagar com suas contas pessoais cada vez menores. Sienna estava se tornando um problema. Como assim meu patrocinador das Stones Glow desistiu? Ela gritou, atirando um vaso de $1.000 pela sala. Disseram que a minha marca estava comprometida. É só uma tática legal, querida. Damian repetia, as palavras soando vazias, até para ele. A Emily só está tentando nos assustar. Bom, está funcionando, chorou Sienna. Meus comentários são um campo de batalha. Estão me chamando de destruidor de lares. A Forbes acabou de publicar um artigo. O problemático contrato de arrendamento de Vasa. Não estão te chamando de rei, Damian. Estão te chamando de invasor. Ele tinha visto o artigo. Tinha sido devastador. Não o retratava como um titã da indústria. Retratava-o como um tolo. O magnata recém-rico Damian Vasa, que construiu a casa dos seus sonhos em um terreno arrendado por 99 anos, parece ter esquecido a regra de ouro do mercado imobiliário. Sempre leia as letras miúdas. Agora, uma disputa com a poderosa família Reis, de família tradicional e rica, ameaça todo o seu império. Seus investidores, antes intimidados por sua bravata, agora estavam em aberta revolta. Com o fundo congelado, o dinheiro deles estava preso. A fusão estratégica havia fracassado, custando ao fundo um potencial de 3 bilhões de dólares em lucros futuros. Uma ação coletiva estava sendo preparada. Damian era um prisioneiro em seu próprio palácio de vidro. Ele não podia sair porque seus advogados o aconselharam que abandonar a propriedade poderia ser usado contra ele. Ele estava preso lá dentro com uma Sienna que se deteriorava rapidamente. Ela não era mais a mulher divertida e adorável com quem ele a havia traído. Ela era um fardo, documentando a luta deles nas redes sociais. No 12º dia do confinamento, ela fazia beicinho para o celular na beira da piscina infinita. Aquela ex-esposa psicopata congelou todo o dinheiro Dude, mas ainda estamos fortes. #invejosos. O escritório de Marcus Thorne havia anexado aquele vídeo, com grande entusiasmo, como prova F no processo de inadimplência. No 20º dia, Damian cedeu. Ele fez a única coisa que jurou nunca fazer, dirigiu até a Torre AI. Mas não lhe permitiram entrar. Desculpe, senhor, disse o segurança, um homem corpulento. Este é um prédio privado. O senhor não está na lista. Meu nome é Damian Vasser. Estou aqui para ver minha esposa. A senhora Vasser não está presente, disse o guarda, sem pestanejar. Eu sei que ela está lá dentro. Emily, ele berrou, um louco num terno de 10 mil dólares, gritando no saguão. Você não pode fazer isso. Este é o meu dinheiro. Esta é a minha vida. Quer um acordo? Diga o preço. 50 milhões de dólares.
Mais 2 guardas apareceram. Eles conduziram Damien Vasser, que se debatia, gentilmente, até a calçada, no exato momento em que um flash da câmera do TMZ disparou. No dia seguinte, a manchete era: Crise de Vasser, magnata é despejado da torre. Na cobertura, Emily assistiu às imagens com o rosto impassível. Marcus Thorne desligou a televisão. Ele está se descontrolando, disse Marcus. É hora de se preparar para a segunda fase. Ele tem 10 dias restantes. Ele não vai sanar a inadimplência. Na verdade, ele está redobrando a aposta no comportamento escandaloso. Ele parece, disse Emily, desesperado. Ele não tem poder de barganha. Ele está tentando construir uma casa nova em cima de um buraco, disse Marcus. Agora, a imprensa está ligando. O Wall Street Journal quer uma exclusiva, um perfil da mulher discreta por trás do rei Strast. Não, disse Emily. Ele quer os holofotes. Que os tenha. Eu não sou uma figura pública. Sou proprietária de terras e sócia majoritária. Minhas ações falarão por mim. Que ele responda as perguntas. Muito sábio, disse Marcus. Deixe-o alimentar a narrativa da ex-esposa louca e vingativa. Isso tornará suas declarações públicas ainda mais prejudiciais para ele mesmo. Damien fez exatamente isso. Deu uma entrevista exclusiva a um podcast financeiro de direita, divagando por 1 hora. É uma conspiração, gritou ele no microfone. Minha ex, que aliás não era ninguém quando a conheci, se juntou a esses advogados antiquados para roubar minha empresa. Eles estão usando uma cláusula moral arcaica e ilegal para me despojar dos meus bens. Isso é uma traição ao capitalismo. Isso é anti-americano. O mundo financeiro, especialmente o mundo do dinheiro antigo, não concordou. O consenso era mais simples. Ele quebrou um contrato. Ele é um mau investimento. No 28º dia, Siena foi embora. Damien desceu as escadas e encontrou a bagagem dela, 16 peças iguais da Louis Vuitton, no hall de entrada. Aonde você vai? Perguntou ele, com a voz sem vida. Vou para a casa da minha mãe em Miami, disse ela, evitando o olhar dele. Ela usava óculos escuros mesmo dentro de casa. Não posso ficar aqui, Damien. Isso é ruim para minha imagem. Meu agente disse que preciso me distanciar dessa narrativa tóxica. Narrativa tóxica. Você é a narrativa. Ele gritou. Você é a coabitação adúltera. Não me culpe por isso. Ela gritou de volta. Você me disse que ela não era ninguém. Você me disse que era o rei. Você é só um inquilino e está sendo despejado. Eu não vou ser despejada junto com você. Então todo aquele amor, toda aquela paixão, era só pela casa, pelo dinheiro. Era pela vida, Damien, ela disse. E você não tem mais isso. Adeus. Ela saiu, deixando-o completamente sozinho na mansão cavernosa e silenciosa. Ele ficou sozinho por 2 dias. Bebeu. Quebrou coisas. Ficou olhando para as paredes que lhe pertenciam, em terras que não lhe pertenciam. No 30º dia, às 23h59, ele estava sentado em seu escritório, com uma garrafa de uísque na mão, olhando para o relógio. Ainda esperava uma ligação de Emily dizendo: Muito bem, você aprendeu a lição. Aqui estão minhas exigências. A ligação nunca veio. Às 0h01, as luzes da mansão se apagaram. A casa inteira, o sistema de segurança, o ar-condicionado, a rede, tudo. Ele procurou o celular às apalpadelas. Sem sinal, bloqueador de sinal. Ouviu um barulho, um som metálico pesado batendo no portão da frente. Correu até a janela. Um sedã preto estava entrando na garagem, seguido por uma van grande do departamento do xerife do condado. A campainha tocou. Não era uma campainha elétrica. Era alguém do lado de fora batendo no carvalho com o punho. Ele cambaleou até a porta, com o coração disparado. Abriu-a. Não era Emily. Era Marcus Thorne, acompanhado por 2 policiais. Ele segurava um documento encadernado muito grosso. Damien Vasser, disse Marcus, com a voz totalmente desprovida de emoção. São 0h03 do dia 11. Seu direito de sanar a inadimplência do seu contrato de arrendamento expirou. O Reis Land Trust rescindiu o referido contrato. A partir deste momento, você está invadindo propriedade privada. Você não pode, gaguejou Damien. Esta é a minha casa. Esta casa me pertence. Esta casa é sua, corrigiu Marcus. Conforme a cláusula 34, todas as benfeitorias no terreno foram confiscadas. A casa pertence ao fundo fiduciário. Estes oficiais estão aqui para escoltá-lo para fora do local.
Um dos policiais deu um passo à frente. Senhor, precisamos apenas que o senhor venha conosco. Pode levar seus pertences pessoais, uma mala. Meus pertences. Damião olhou em volta freneticamente. Minha arte, meus computadores, todas as melhorias e instalações, disse Marcos, incluindo obras de arte fixadas nas paredes, móveis sob medida e tecnologia integrada, agora são propriedade do dono do terreno. Pode levar suas roupas, seus sapatos e seus artigos de higiene pessoal. Roubo! Rugiu Damião, avançando para cima de Marcos. Os policiais o imobilizaram em um instante, prendendo seus braços atrás das costas. Senhor Vaza, não agrida um oficial de justiça, disse o policial, com voz entediada. Damião se curvou, derrotado. Emily, ela está aqui? Ela está aqui, sussurrou, procurando por ela. Ele precisava vê-la para que ela visse. O quê? A senhora Vaza não está aqui. Marcos disse que ela não quer vê-lo. Ela está, creio eu, assistindo à ópera. 10 minutos depois, Damião Vaza estava parado na mesma entrada de Cascalho onde expulsara a esposa 30 dias antes. Carregava uma pequena mochila. Seu terno estava amarrotado, seu rosto por fazer. As fechaduras da porta, a sua porta, estavam sendo trocadas por um chaveiro da van. Para onde eu vou? Perguntou a noite vazia. Isso não é mais problema nosso, disse Marcos Torne. Entrou em seu sedã. Boa noite, senhor Vaza. O carro partiu, deixando Damião sozinho na calçada, no escuro. Os aspersores automáticos, agora controlados pela fundação, escolheram aquele exato momento para ligar, encharcando com um jato de água fria reciclada. Por 2 semanas, Damião Vaza deixou de existir. Ele se refugiou em uma suíte de um hotel de luxo para estadias prolongadas, o Omni, não o Ritz. Teve que pagar com o último cartão de crédito pessoal que lhe restava. Seu mundo inteiro havia desaparecido. Ele era um pária. O processo coletivo movido pelos investidores da Vaza Capital estava em andamento. Eles o processavam pessoalmente por má administração grave e negligência fiduciária. Sua reputação não estava apenas prejudicada, estava destruída. Ele passava os dias de roupão, atualizando obsessivamente sites de notícias. Viu Emily, mas apenas de relance. Ela foi fotografada em um evento beneficente para a Biblioteca Municipal, aquele que a entusiasmava. Usava um vestido azul escuro simples e elegante, e sorria. Parecia mais leve, mais jovem. Estava com um homem, não exatamente com ele, mas ao lado dele, um homem bonito de cabelos grisalhos. Damião o procurou no Google. Arthur Punken, um arquiteto britânico especializado em espaços públicos sustentáveis. Eles estavam rindo. A raiva, que havia se transformado em um pavor gélido, voltou com força total. Ela ria enquanto ele estava arruinado. Ele tinha uma última carta na manga, uma que não queria usar. Um detetive particular que ele pagará pessoalmente com dinheiro que guardara em um cofre 1 ano atrás, não para vigiar Emily, mas para desenterrar podres sobre sua família perfeita. A família Aze era imaculada, mas o detetive descobrira uma coisa. Um segredo de família. Damião se vestiu. Colocou seu último terno limpo. Pegou um táxi até a Torre Aze. Não tentou o saguão. Foi para a garagem. Esperou. Após 3 horas, o carro híbrido e patético de Emily finalmente chegou. Ela saiu carregando uma pasta. Emily! Ele gritou, saindo de trás de um pilar de concreto. Ela não gritou. Nem sequer se mexeu. Apenas suspirou como se ele fosse um lixo que ela tivesse que ignorar. Damião, você não deveria estar aqui. Esta é uma propriedade privada. Você está violando a ordem de restrição. Essa ordem é uma piada. Assim como você. Ele cuspiu as palavras, avançando. Você acha que venceu, não é? Você tomou minha casa. Você tomou minha empresa. Você é um ladrão. Eu não peguei nada, disse Emily, com a voz ecoando na garagem vazia. Eu simplesmente impedi que você pegasse mais alguma coisa. Você deixou de pagar o contrato, Damião, o aluguel, o fundo, a gente. Essas são as consequências. Consequências. Ele riu, uma risada selvagem e descontrolada. Você quer falar sobre consequências? Que tal as consequências para sua tia Isabela Reis? O sangue de Emily gelou. Ela deu um passo involuntário para trás. Ah! Damião sorriu com um sorriso predatório. Vejo que tenho sua atenção. Isabela Reis, a ovelha negra, aquela que realmente era dona do fundo até ser declarada incapaz em 1998, e seu amado irmão, seu pai, assumiram o controle e a trancaram em um sanatório de luxo na Suíça. Você não é a dona, Emily.
Você é filha de um ladrão. Toda a sua fortuna foi construída sobre uma mentira, sobre um crime. Ele tirou uma pasta da maleta. Eu tenho os registros médicos, Emily. Os perdidos. Os que dizem que ela era excêntrica, não louca. Eu tenho as cartas que ela escreveu. Quanto tempo você acha que sua reputação inabalável vai durar quando isso chegar à imprensa? Quanto tempo até que todo o fundo fiduciário Reis seja invalidado? Emily permaneceu em silêncio, com o rosto pálido. É o seguinte, disse Damian, aproximando-se. Você vai me devolver minha empresa. Vai me devolver, não a casa. Não quero aquele lugar contaminado. Vai me dar 500 milhões de dólares. Um rompimento total. E isto? Ele acenou com a mão, e a pasta desapareceu. Você fica com o seu segredinho sujo de família. Ele estava a centímetros dela agora, os olhos fixos nos dela, sentindo o cheiro da vitória. Você não é tão arrogante agora, não é? Você é igual a mim. Você é simplesmente vazia. Emily olhou para a pasta. Depois, ergueu os olhos para o rosto triunfante e desesperado dele e sorriu. Ah, Damian, disse ela, com a voz carregada de uma profunda e dolorosa pena. Você só lê as manchetes, não é? O quê? Do que você está falando? Tia Isabela, disse Emily, era minha pessoa favorita no mundo. Ela era excêntrica. Era uma artista brilhante e linda que sofria de transtorno bipolar grave numa época em que o mundo e a imprensa não eram nada gentis. Eu, Damian, hesitei. Meu pai não a trancou. Ele a protegeu. Ele a transferiu para a melhor instituição do mundo, longe de pessoas como você, que a teriam explorado e declarado incapaz. Ela não foi declarada incapaz. Ela cedeu voluntariamente seus direitos de procuração ao meu pai para que pudesse viver sua vida em paz, sem se preocupar com escrituras de terras e deveres fiduciários. E sabe quem ela deixou como único herdeiro? A única pessoa que a visitava todo verão, que lia para ela, que a amava por quem ela era. Emily bateu no próprio peito. Eu. Não, o sanatório. Você quer dizer a clínica Prince Verdan? É adorável. Estive lá no mês passado. Levei a tia Isabela para almoçar. O rosto de Damian se contorceu. Ela está viva. Ela tem 78 anos. Está tomando novos remédios e suas pinturas estão em retrospectiva no Met. Esse segredo é o maior orgulho da história da minha família, proteger os nossos. Emily pegou a pasta da mão mole dele. Você não tem nada, Damian. Nunca teve. Você não tinha poder no nosso casamento, então teve que inventá-lo com crueldade. Você não tinha riqueza de verdade, só influência. E agora você não tem nada para chantagear. Você é só um homem triste e raivoso em uma garagem. Ela começou a se afastar. Vou contar a eles sobre a demolição, ele gritou para as costas dela. Esse é meu último trunfo. Você acha que seus investidores ambientalistas vão gostar de saber que você está demolindo uma casa de 100 milhões de dólares? O desperdício. A hipocrisia. Emily parou. Virou-se. A demolição, Damian. Quem te disse que eu ia demolir a casa? Meus advogados. É de domínio público. Autorização para pagar o registro. Sim, disse Emily, voltando para ele com os olhos brilhando. Nós demos entrada no pedido de licença. Mas não vamos cancelar. Essa é a sua vez. E depois? A casa é uma estrutura, disse Emily. É feia. É fria. É sua. Mas também são 2.300 metros quadrados de espaço útil. Os investidores da Vasa Capital, aqueles que você arruinou, formaram um comitê. Eles fizeram uma parceria com o Reis Trust. Estamos desmontando a casa, peça por peça. O mármore vai para a biblioteca municipal. Os painéis de vidro vão para uma nova estufa comunitária. As vigas de aço serão doadas para Habitat for Humanity. Até os eletrodomésticos de última geração da cozinha vão para um abrigo local para mulheres. Estamos reciclando o seu monumento, Damian. Ele será recuperado peça por peça e reaproveitado em coisas que realmente ajudam as pessoas, coisas que eu valorizo. Damian pareceu ter levado um soco. A propriedade vai ser, concluiu Emily, acabou. Em seu lugar, está aquele arquiteto com quem fui fotografada, o Sr. Penavo. Ele está projetando o Parque e Jardim Público Isabela Reis. Um lugar tranquilo e bonito para as pessoas sentarem, lerem, simplesmente estarem. Minha tia está radiante. Ela o deixou. Caminhou até o elevador, com passos leves. Não olhou para trás. Damian Vasser caiu de joelhos no chão frio de concreto da garagem, segurando uma pasta inútil. Um homem verdadeiramente e completamente vazio. A fase final não foi rápida, mas foi total.
A demolição da mansão Vasseur tornou-se a história inspiradora do ano. Equipes de notícias locais filmaram enquanto operários removiam meticulosamente os enormes e extravagantes painéis de vidro. Emily Hayes foi aclamada como uma filantropa da nova era, não apenas por doar dinheiro, mas por transformar um símbolo de ganância tóxica em um bem público. Sienna Stone, numa tentativa desesperada de se manter relevante, tentou lançar um canal no YouTube para revelar tudo sobre seu relacionamento abusivo com Damian. Deu tudo errado. O escritório de Marcus Thorne enviou-lhe uma única notificação extrajudicial, lembrando-a de que ela havia sido filmada participando alegremente do comportamento escandaloso. Os comentários públicos foram tão brutais que ela deletou seu canal e seu Instagram. Ela foi vista pela última vez vendendo o autobronzeador Stones Glow no porta-malas de um carro usado. O processo coletivo contra Damian Vasseur foi bem sucedido. Os investidores, liderados pela sócia controladora, Emily, recuperaram todos os bens ligados ao nome Vasseur. Suas contas pessoais restantes e seus investimentos offshore secretos foram todos confiscados. Ele foi forçado a declarar falência pessoal. Seus advogados implacáveis do escritório Barrington e Lynch o abandonaram assim que seu dinheiro acabou e também o processaram por falta de pagamento. Damian, despojado de sua riqueza, sua reputação e sua casa, tornou-se um fantasma na cidade que um dia afirmou ser sua. O golpe final foi dado 6 meses após o despejo. Damian estava em um tribunal pequeno e sem janelas, com seu defensor público barato ao seu lado. Ele enfrentava acusações de fraude decorrentes de suas mentiras para seus investidores. Emily estava lá, não como autora da ação, mas como espectadora. Ela sentou-se na última fila, vestindo um terno simples e profissional. O juiz leu o veredicto, culpado em todas as acusações. Enquanto Damian era conduzido para fora, seus olhos encontraram os dela. A arrogância havia desaparecido. A raiva havia desaparecido. Havia apenas um apelo vazio e patético. Ele esperava ver triunfo em seu rosto. Esperava um sorriso irônico, um olhar de "eu te avisei". Mas o rosto de Emily estava calmo. Não era triunfo. Não era nem mesmo satisfação. Era o fim de um ciclo. Ao passar por nós, ele sussurrou: "Aro, por quê? Por que você fez tudo isso? Você poderia simplesmente ter ido embora. Poderia ter levado só metade." Emily encontrou seu olhar. Sua voz era baixa, ouvida apenas por ele. "Você me jogou na chuva, Damian. Você me disse que eu não era nada. Você ficou parado na porta com aquela mulher vestindo meu manto e me disse que eu era um vazio. Eu estava com raiva. Você foi honesto." Ela corrigiu. "Naquele instante, você me mostrou exatamente quem você era. Você era um homem que constrói seus monumentos sobre os alicerces de outras pessoas. Você não era apenas dono da casa, Damian. A casa era dona de você. O dinheiro era dona de você. A ideia de poder era dona de você." "Emily, eu sinto muito", disse ela. E a pena em sua voz foi o golpe mais devastador de todos. "Você me expulsou sem saber que eu era dona da terra. Mas seu verdadeiro erro foi me expulsar sem saber quem eu era. A terra era apenas um detalhe. Você se esqueceu de que se casou com uma Hayes. Nós não apenas possuímos coisas, Damian. Nós resistimos." O oficial de justiça puxou-lhe o braço. "Vamos, vaza." Damian Vaza, o antigo rei, foi levado embora, deixando Emily Hayes Vaza sozinha no tribunal. Ela sentou-se por um instante, depois levantou-se, ajeitou o casaco e saiu para a luz do sol. Um ano depois, o Parque Público Isabella Hayes foi inaugurado. Era o oposto da mansão. Em vez de um monumento de 8 hectares dedicado ao ego de um homem, era um espaço sinuoso e belo, com plantas nativas, bancos tranquilos e uma pequena e elegante fonte feita de mármore reciclado. Emily estava lá cortando uma fita simples. Sua tia Isabella, vibrante e elegante com um lenço colorido, estava ao seu lado. Marcus Thorne estava radiante. O parque foi um sucesso imediato. Era tranquilo. Era pacífico. Era ousado. Após a cerimônia, Emily caminhava pela trilha de cascalho, a mesma trilha onde certa vez havia ficado na chuva, quando um homem se aproximou dela. Era Arthur Penotto, o arquiteto. "É lindo, Emily", disse ele, com voz afetuosa. "Você fez um trabalho incrível, Arthur. Está respirando. A terra finalmente pode respirar." "Ao que parece, você também pode", disse ele, sorrindo. Li na Forbes um artigo diferente desta vez, sobre o renascimento do Vasseur Capital Fund. Emily riu. "Estamos chamando de Fundo de Restauração Hayes. Estamos pegando toda essa agressividade do dinheiro novo e investindo em projetos tradicionais, bibliotecas,
parques, arte pública, restaurando os alicerces da cidade. Um uso muito melhor para o capital, disse Arthur. E você é o sócio majoritário. Feliz. Emily olhou para a cidade. O sol estava se pondo e a vista era, como Damião havia dito certa vez, digna de um rei. Mas agora era diferente. Não era uma vista para ser possuída. Era uma vista para ser compartilhada. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur, disse ela, não estou apenas satisfeita. Estou plena. Ótimo, disse ele. Nesse caso, o sócio majoritário estaria interessado em tomar um café com uma humilde arquiteta. Acho, disse Emily, com um sorriso genuíno, que isso pode ser providenciado. Eles saíram do parque juntos. Duas pessoas em terreno firme, prontas para construir algo novo. Diz o velho ditado. Antes de partir para uma jornada de vingança, cave duas sepulturas. Mas isto nunca teve a ver com vingança. Tinha a ver com restauração. Emily não destruiu a vida de Damião. Ela apenas o impediu de construí-la sobre a dela. Ele pensava que seu poder vinha de sua casa monumental. Mas se esqueceu de que uma casa não é nada sem o terreno que a sustenta. E um homem não é nada sem sua integridade. O que você achou da história de Emily? Seu karma foi um ato perfeito de justiça ou uma destruição fria e calculada? Lemos todos os seus comentários, então deixe sua opinião abaixo. Se você gostou desta história de drama, reviravoltas e consequências finais, clique no botão gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que os mais quietos são sempre os mais fortes. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Publicamos histórias como esta toda semana, e você não vai querer perder o que vem por aí.